Hello, minha turma querida! Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre cone. Quando a gente pensa em cone, vem logo na nossa cabeça o quê? Aí eu pensei aqui em algumas imagens que podem remeter ao cone na cabeça de vocês. Nós temos aqui o chapéu de aniversário, vou pegar minha canetinha mágica. Nós temos aqui o próprio cone, preste atenção que esse cone tem uma pontinha aqui em cima, tá? Nós temos aqui a árvore de Natal. Olha aqui, por exemplo, o formato dessas árvores. Nós temos a casquinha de sorvete e um chapéu de bruxa, por exemplo. Mas matematicamente falando, o que é cone? Lembra quando a gente estudou pirâmide, que a gente viu a definição de pirâmide? A definição de cone é parecidíssima com a de pirâmide, só muda alguns detalhezinhos. Então vamos lá, ó. Seja um plano alfa, e nós temos nesse plano alfa um círculo contido nesse plano. Seja um ponto fora desse plano. Então, a reunião de todos os segmentos que a gente liga desse ponto até esse círculo é o que a gente vai chamar de cone. Tudo bem, turma? Vamos lá! Elementos de um cone. Então, aqui no cone, a gente tem vários elementos. Nós vamos ter a altura, o vértice, nós vamos ter a geratriz, tá? Geratriz é o segmento que liga o vértice do cone até o contorno, tá? Da minha base. Todo segmento que liga isso. Exemplos, nós temos aqui, ó, o VA, nós temos o VB, por exemplo, são exemplos de geratrizes. Tudo bem? Nós temos aqui, ó, o VO, que é o eixo de rotação. Tudo bem, turma? Nós vamos ter aqui a base desse cone, que nesse caso é um círculo. E vamos continuar nossa aulinha. A gente tem duas classificações para cone. Nós vamos ter os cones retos e os cones oblíquos. E a mesma definição que a gente viu lá para cilindro. Um cone, ele vai ser reto, pessoal. Ele vai ser reto se o eixo de rotação for perpendicular à base. E ele vai ser oblíquo se isso não acontecer. Geratriz de um cone reto. Olha que legal, num cone reto, as geratrizes, então nós temos aqui, ó, VB, se eu tivesse um ponto A aqui, aí aqui eu ia ter, por exemplo, uma geratriz VA, tá? As geratrizes no cone reto, elas são iguais, têm a mesma medida. Por quê? Porque se a gente pega a rotação de um triângulo retângulo, a gente encontra justamente um cone reto. Lá naquela linha de sólido de revolução eu falei isso. E como a gente tem aqui um triângulo retângulo, a gente tem o nosso caso especial de teorema de Pitágoras. Então se eu faço a geratriz ao quadrado, mais o raio, porque é metade, observe, é metade do meu diâmetro. Então, é o raio. E a altura aqui. Então, a geratriz ao quadrado, porque é a minha hipotenusa, é igual à altura ao quadrado, que por acaso coincide com o eixo, mais o raio ao quadrado. Então, a gente pode usar essa relação para os cones retos. Seções de um cone. A gente tem dois tipos de seções, assim como a gente viu para cilindro. Nós vimos a seção transversal, que é um plano paralelo ao plano que contém a minha base. E quando ele corta o meu cone, nós vamos encontrar aqui, ó, um círculozinho. E nós temos também a seção meridiana, que é esse caso aqui. Quando corta o cone assim, esse plano nesse formato, turma, forma o que a gente chama de triângulo isósceles. Por que isósceles? Porque as geratrizes são iguais, então esse lado é igual a esse. Tudo bem? Se por acaso essa geratriz for igual a 2 vezes o raio, for a mesma medida aqui, ó, dessa parte da base, a gente vai ter uma coisa chamada cone equilátero. Área do cone. A área do cone, como todos os sólidos geométricos que a gente vem estudando até agora, eu abro ele para vocês entenderem o que é que a gente precisa calcular. Então a gente precisa calcular, ó, a área da base e a área da superfície lateral. Que por acaso, quando eu abro essa superfície lateral, é o que a gente chama de seção circular. Então a gente calcula a área dessa seção circular e soma com a área da base. Aí eu botei aqui, ó, a área da base é πr ao quadrado. Fórmula aqui para calcular a área dessa base. A área lateral, πr vezes a geratriz. Ou seja, a área total ela vai ser a soma da área da base com a área lateral, que é πr ao quadrado, mais πr vezes a geratriz. Se a gente coloca πr em evidência, a gente encontra essa formulazinha aqui, ó, πr vezes r mais a geratriz. Então, turma, volume do cone. Para calcular o volume do cone, a gente tem que lembrar do princípio de Cavalieri. E é parecidíssimo com todos que a gente vem calculando até então. Tudo bem? Então vai ser
fazendo assim uma generalização, como a gente tem aqui uma pirâmide, que a área da pirâmide, que o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura, a gente tem que o volume do cone é 1/3 da base vezes a altura. Como a base é um círculo, a gente pode substituir por πr ao quadrado, e a gente já vai encontrar aí que o volume do cone é 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura, ou simplesmente eu poderia escrever πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Tudo bom, turma? Se vocês não entenderam, deixa nos comentários ou lá na plataforma. Beijão e até a próxima aula.